Olá, olá, tudo bem? Marcelo aqui por aqui com mais um vídeo, com mais uma dica de construção residencial para você. No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta do Rafael e na verdade eu nem sei por que eu não gravei um vídeo com este conteúdo. Qual que é a diferença aí de eu construir uma casa com forro e uma casa com laje? Na realidade ele quer saber valores, mas é um princípio meu aqui no canal, eu não falo de valores. A gente fala de estimativas em função de, ao longo do Brasil aí, nós temos muita variação e muitos dos valores estão ligados à qualidade da mão de obra. Então não tem como eu fixar um valor aqui, tá? Já deixando claro isso para você, Rafael, e para você que está assistindo esse vídeo. Mas antes de a gente começar com o conteúdo, eu acabei de gravar o vídeo aí introdutório falando sobre o pré-lançamento do curso, sobre a contratação da mão de obra, como contratar a mão de obra para que a gente tenha aí o menor risco possível na construção, os menores erros possíveis na nossa obra. Possivelmente aí para os próximos vídeos já vai ser esse conteúdo aí, fica esperto que vai ter bastante novidade. Bom, mas vamos ao vídeo. Laje ou forro? Uma vez que eu opto no meu projeto por executar uma laje, eu estou querendo dizer o seguinte, olha, eu quero um pouquinho mais de segurança. Uma vez que eu coloco uma laje, eu estou falando basicamente aquilo que os meus clientes me falam, tá? Uma vez que eu coloco a laje, independente da intensidade da chuva, eu estou um pouco mais protegido. Num eventual destelhamento, numa chuva de pedra, por exemplo, quebrar alguma telha, algumas obras, alguns clientes falam com relação a assalto, de tirar a telha da casa para entrar para dentro da casa, então eu tenho uma laje. Então traz um ar aí de segurança. Uma casa com forro, se a gente falar em uma casa com forro de madeira, traz mais um ar de aconchego, tá? Casas de forro de PVC já não tem tanta não traz tanto esse conforto aí. Eu posso também optar pelo forro de gesso, tá? Não fazer a laje e colocar o forro de gesso. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. A laje, comparado com qualquer outro tipo de forro, ela é mais pesada. Ela tem o seu peso, lá vai concreto, lá vai ferro, lá vai toda uma estrutura específica. Uma vez que eu tenho mais peso na minha laje, eu preciso distribuir esse peso por toda a minha estrutura. Obviamente eu preciso ter vigas mais robustas, pilares mais robustas e obviamente a minha fundação precisa ser mais reforçada, tá? Se você vai fazer um sobrado, por exemplo, a primeira laje que a gente chama, que seria a laje que é de teto, a laje de forro do primeiro piso, que funciona como uma laje para piso para o segundo pavimento. Aqui no Brasil a nossa cultura é de utilizar concreto armado. Europa, Estados Unidos, por exemplo, a gente tem outras tecnologias como wood frame, steel frame, que são materiais como madeira, como aço galvanizado, chapas de compensado, madeira laminada, enfim, placas cimentícias. É muito utilizado e infelizmente a nossa cultura aqui é a cultura do concreto armado. Uma vez que eu tenho concreto armado, eu tenho peso, eu tenho bastante massa ali que eu preciso distribuir todo esse carregamento para o solo e para que isso aconteça eu preciso ter estruturas mais robustas, pilares, vigas e fundações. Uma vez que eu coloco um forro, aí é fácil de a gente entender que o forro ele é bem mais leve, ele é muito mais leve do que uma estrutura de laje, tá? Uma vez que a minha estrutura de forro ela é mais leve, eu consigo ter vigas mais fininhas, pilares mais fininhos, fundação mais leve. Então, não vamos comparar agora forro e laje, vamos comparar as estruturas. Eu já tenho aí uma grande economia, tá? Uma vez que eu optei pelo forro, a minha estrutura é mais leve, logo eu gasto menos. Eu optei pela laje, a minha estrutura é mais pesada, eu gasto mais, tá? Pensando agora na laje e no forro propriamente dito. Para que eu faça uma laje, tá? Não é só a laje em si, ela vai influenciar também no cronograma da obra. Uma vez que eu concreto uma laje, na média, tá? Vai depender do concreto que você vai estar utilizando, dependendo do tipo da laje que você vai estar fazendo. Mas na média, essa laje ela precisa ser escorada. Eu preciso segurar essa laje com madeira, com escoras metálicas, para que essa laje durante a concretagem não caia, por aproximadamente aí 30 dias, 28, 30 dias.
Então, não que a sua obra vai ficar parada por 28 dias, mas a produtividade durante esse tempo de cura do concreto da laje, ela reduz. Uma vez que eu faço minha casa com forro, eu não perco tempo com isso. Eu estou levantando as paredes, eu já vou para a cobertura, eu já vou para o forro, então o processo ele acelera, tá? Isso também influencia diretamente no custo da obra, diretamente no custo da mão de obra, no custo final da nossa construção. Percebeu que eu não estou falando do custo da laje comparado com o forro. Então são as coisas que ao redor aí dessas duas opções que um agrega mais e um agrega menos. Uma vez que eu faço essa laje, então eu preciso tratar ela, eu preciso chapiscá-la, eu preciso rebocá-la, eu preciso passar massa, eu preciso pintar essa laje. Então, além da laje, eu tenho mais esses custos. Supondo que você faça uma casa com um forro de PVC, por exemplo, está tudo pronto. Eu fiz todo o meu madeiramento ou estruturas metálicas ou de alumínio galvanizada, eu fixo esse forro, passo um paninho, forro de PVC, tá pronto, eu não preciso me preocupar aí com chapisco, com reboco, com passar massa, lixa, pintura, nada disso. Um forro de madeira ele é semelhante, eu faço também toda a minha estrutura, eu fixo o forro de madeira, mas eu vou precisar passar um selador, se for um caso, passar algum verniz, depende do tipo aí do teu acabamento. Tá? O forro de gesso, mesma coisa, eu faço toda a estrutura para suportar o forro de gesso, porém eu preciso me preocupar com a pintura. Eu não me preocupo com chapisco, não me preocupo com reboco, mas me preocupo com a pintura. Tá? Pensando um pouquinho no forro de gesso, uma vez que eu opto por colocar o forro de gesso sem laje, tá? Eu vou fazer todo o madeiramento da minha casa, o forro de gesso ele vai ser sustentado, em sua grande maioria ali, pela estrutura do telhado. O que acontece? A estrutura do telhado, então, além de suportar o peso das telhas, precisa ser dimensionada, precisa ser estruturada, precisa ser muito bem travada para suportar agora o peso também do forro. Tá? Então, eu preciso cuidar aí dessa parte da estrutura do madeiramento, da estrutura do telhado. Tá? Quando eu comparo agora valores, se eu pegar o metro quadrado de uma laje, tá? Ele vai ser um pouco mais caro que o metro quadrado do forro de PVC, por exemplo. Porém, conforme o tipo de madeira, pode ser não, o metro quadrado de um forro de madeira, ele é muito mais caro do que o metro quadrado de uma laje. Diferente de um forro de gesso, que conforme o caso ali, conforme o tipo do forro, quase que se iguala metro quadrado por metro quadrado. Tá? Então, Rafael, se você analisar única e exclusivamente valor com valor, laje, forro de PVC, forro de madeira, forro de gesso, aí tem que cuidar um pouquinho aí, porque não é só nesse ponto que vai te influenciar no custo total. Você precisa pensar na estrutura, você precisa pensar no tempo de obra, você precisa pensar com relação a acabamentos, pinturas, qual que é o transtorno que isso vai te dar e quanto que a mão de obra ela vai encarecer ou baratear no todo. Por exemplo, se eu faço uma laje, a mão de obra que vai executar a laje é a mesma mão de obra que está executando a sua obra, que está levantando as suas paredes. Em geral, se você coloca forro, entra mão de obras diferentes. Se você coloca um forro de PVC, normalmente tem um pessoal específico que mexe com o forro de PVC. Eu já peguei obras onde o meu mestre de obras mesmo executava tanto laje quanto o forro, mas em geral é um terceirizado que acaba entrando ali. Se você contrata forro de madeira, da mesma forma, em geral, acaba sendo um carpinteiro que venha colocar o forro de madeira para a gente. Se for o gesso, normalmente tem uma empresa aí, tem um gesseiro que acaba colocando o forro de gesso. Então você fica esperto também, além do custo com o entorno, além do custo dos materiais propriamente ditos, você tem que fazer a negociação com a mão de obra específica, certo? Se você gostou desse vídeo, se você achou esse conteúdo relevante, distribui para os seus amigos, compartilhe essa mensagem. Se você acha que nesse vídeo eu consegui agregar bastante valor para você e eu pude te ensinar muita coisa, saiba que eu tenho um curso que eu estou dando início nele. Como eu disse, eu fiz a gravação do vídeo do pré-lançamento, então possivelmente essa semana já vai estar no ar aí.
e você terá a oportunidade de fazer parte aí do primeiro curso que eu, Marcelo Akira, estarei ministrando aí sobre construção, sobre a contratação da mão de obra e todos esses detalhezinhos aí a gente vai estar conversando muito mais específico aí dentro do curso. Como eu disse, a minha ideia é criar uma grande comunidade para fazer com que a qualidade das construções residenciais aumente e muito, certo? Um forte abraço e até amanhã, nosso próximo vídeo.